Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia, Gênesis 32, versículo de número 27. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra. É apenas um versículo, mas eu tenho certeza que a partir desse versículo, Deus vai falar em nosso coração. Deus vai abrir algo novo na sua vida. Um tempo novo será inaugurado para a glória de Deus, em nome de Jesus. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Vou repetir: disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. É uma pergunta assim simples, que deveria também ter uma resposta simples, mas em alguns casos não é tão simples assim. A questão aqui era: quem é você? Qual é a sua identidade? Você se conhece? Você sabe qual é o propósito sobre a sua vida? Nós podemos assim afirmar que desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre, tudo à nossa volta é usado para formar a nossa identidade. A Eliane lia Salmos, Provérbios e Eclesiastes para a Luísa ainda dentro do ventre, ela já vibrava. E quando ela nasceu, ela não aprendeu a falar nem papai nem mamãe em primeiro lugar. Ela aprendeu a orar, ela orava. Foi a primeira coisa que ela fez, além daquele choro inicial lá ainda, né, assim que ela nasceu. Mas depois foi o quê? A oração. Então dentro do ventre, já vários fatores, várias situações, elas colaboram para que a nossa identidade seja formada. Os princípios logo nos primeiros anos de vida, os laços familiares, os ensinos das Escrituras de Jesus, a prática de valores defendidos pela nossa fé, tudo isso nos ajuda muito a formar o quê? A nossa identidade, a quem nós somos. Mas a ausência desses acontecimentos, a ausência de uma família estruturada, a ausência de Deus, a ausência do ensino daquilo que é certo, a ausência de carinho, a ausência, não é, de fatores assim importantes, às vezes tão simples como um abraço, um olhar. Esses fatores, a ausência disso tudo leva o quê? A distorção da identidade. A pessoa cresce achando que é uma coisa, mas na verdade é outra. Há carências em determinadas áreas. Tem pessoas muito passivas, elas esperam assim tudo acontecer, não dá um passo, não tem proatividade, passiva a tudo. Outras não se encontram, elas não sabem quem são. Num dia ela está de um jeito, no outro dia ela está de outro, no outro dia de outro. Alguns têm dinheiro, a questão não é a falta de dinheiro. Cada dia tem um carro, uma casa, uma esposa, um marido. Cada dia, meu Deus, tem um endereço. Não se encontram. Algumas copiam as outras, etc. São tantas as situações que acontecem nessa distorção da identidade. Nós podemos, claro, ter pessoas como referência, mas até aquele dia que a gente vai se descobrindo, a gente se descobre, sabe, quem nós somos em Cristo. Quando a gente vai para o Novo Testamento, no Efésios aqui, a carta, olha, Efésios, vamos comigo aqui, vai lá, Efésios capítulo 1, antes de Filipenses, Efésios, depois de Gálatas, Efésios 1, olha o versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo? Firmeza. Eu vejo nesse versículo um homem que sabia quem ele era. É o mesmo que ele tivesse escrito: eu sei quem sou, eu sei a quem sirvo, e eu sei para quem eu estou escrevendo. Quem eu sou? Eu sou Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha, não foi pela minha vontade. Eu estou escrevendo a quem? Aos santos que estão em Éfeso, à igreja que está em Éfeso, aos fiéis em Cristo Jesus. Que firmeza! Saber quem você é, para onde é que você vai. Sabemos que não temos
todas as informações, mas sabemos que o Senhor Jesus tem, que Ele vai nos contar. Isso é sinônimo daquele que tem a sua identidade alinhada em Cristo e sendo aperfeiçoada a cada dia mais. Eu, pastor Rodrigo, eu sempre tive ao meu lado assim a minha família. Fui orientado a estudar, cresci ali com a figura do meu pai, da minha mãe, para reforçar do meu avô, da minha avó, sempre todos ali presentes. Então, como eu via o meu avô trabalhar, o meu pai sempre trabalhando, ninguém me mandou trabalhar, eu mesmo fui em busca de emprego quando essa hora chegou. Dentro do emprego, eu entendi de estudar, fazer administração de empresas, e graças a Deus eu fiz. Eu me casei, eu tenho 2 filhas biológicas, graças a Deus, e sou muito feliz, por tê-las, filhos espirituais, aleluia. Mas sabe quando é que eu descobri a minha identidade mesmo? Quando eu encontrei com Jesus. Foi ali que eu descobri a minha identidade. Foi ali, por quê? Porque Jesus me apresentou o Pai. O Pai me revelou o propósito, a missão, me mostrou o que eu estava sendo até ali, e de glória em glória, lá vai-me o que? Me transformando. Então hoje eu posso dizer quem que eu sou. Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, que é meu Senhor, que é o meu Salvador, e eu posso afirmar que o que eu tenho é o que? São os dons que Ele plantou em mim através do Espírito Santo, o dom de pregar, de pastorear, o amor pela missão que Ele me deu, além, claro, de cuidar da minha família, cuidar da minha casa, cuidar das minhas coisas, administrar situações, sabe? E não é um dia mau, ou uma proposta diferente, que vai me fazer mudar de ideia, não é um dia mau que vai me fazer mudar de ideia, porque o dia mau chega também para todos nós. Não é uma proposta diferente, não é porque um ministério, uma igreja vai fazer X que vai me fazer mudar os meus planos, não é porque alguém vai se aproximar ou alguém vai se distanciar, não é por isso, é porque já houve um implantar, eu já entendi que eu sou criado à imagem e à semelhança do meu Pai Celestial, e que o que vai acontecer é um aperfeiçoamento daqui para frente, porque sim, todos nós dependemos disso, de sermos transformados a cada dia, aperfeiçoados, santificados, mas a identidade já foi me dada. Não é uma opinião ou uma curtida na rede social, uma aprovação humana que vai mudar o curso da minha história. Por quê? Porque eu sei quem é Jesus na minha vida, e eu sei quem eu sou em Jesus. Está tudo completo, fechado? Não, claro que não. Eu tenho muito a crescer, a aprender da Bíblia, experiências novas poderão chegar, estou aberto a tudo isso, mas eu quero dizer que eu já entendi o plano, eu já entendi o projeto. Eu posso ter um carro, mas não é um carro que vai mudar a minha identidade ou formar a minha identidade. Eu posso fazer uma viagem, mas não é a viagem que vai mexer na minha identidade, será uma viagem para descanso. Quando vai acontecer? Só Jesus é que sabe. Mas vocês estão me entendendo? Por isso há uma necessidade de nós buscarmos entender e a responder essa pergunta: quem eu sou? Qual é o meu nome? Qual é a minha história? Qual é a minha identidade? Eu estou vivendo o que Cristo planejou para que eu vivesse? Eu estou contente com a minha história? Eu estou feliz com quem Jesus projetou para que eu fosse? Então eu preciso buscar tudo isso. E quando que eu encontro tudo isso? Quando eu estou em Jesus, quando eu decido viver os planos dele para a minha vida. Quando a gente abre aqui em Atos 22, abra a sua Bíblia, porque se tem lugar aqui que eu e você podemos aprender sobre esse tema, é na palavra de Deus. Jesus falou: olha, vamos ler as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, glória a Deus. Atos 22, versículo 3, resposta que Paulo deu: quanto a mim,
eu sou homem, varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo, ele tinha conhecimento, ele tinha instrução, ele tinha valores. Gamaliel era um mestre, um fariseu, ele tinha o melhor professor que poderia ensiná-lo sobre a lei, sobre princípios do judaísmo, e isso verdadeiramente aconteceu. Então ele tinha um pacote de instrução, mas não era tudo o que Deus tinha para Paulo. Esse tudo veio o quê? Após a conversão de Paulo. Olha o versículo 6, ele relatando aqui a parte da sua conversão que aconteceu lá, ali por volta do capítulo 9 desse livro. Ora, aconteceu que indo eu, já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Li o versículo 6 do capítulo 22. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Ele falou assim: olha, eu andava apenas com os ensinamentos que eu tinha, eu andava com a minha cultura, eu andava com os meus valores, eu andava com os meus luxos, entre aspas, mas chegou um belo dia que indo eu caminho afora, indo eu aos meus planos cumprir, Jesus se revelou para mim. Eu ainda era Saulo, eu ainda fazia tantas coisas fora da aprovação de Deus, achando que Deus estava aprovando o que eu estava fazendo, mas houve um belo dia que Jesus se revelou à minha pessoa. Aí quando a gente volta lá em Atos 9:18, assim que isso aconteceu, assim que o Senhor Jesus se revelou a Paulo, Atos 9:18, e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, recuperou a vista, e levantando-se, ele foi batizado. Quando ele cai ali do cavalo, recebe as primeiras orientações, ali Jesus então, que poderia ter continuado, ele mesmo, o Senhor, a orientar Paulo, designou uma pessoa, e Paulo foi obediente à direção que ele recebeu por parte daquela pessoa, porque entendeu que era de Deus, entendeu que era do Senhor Jesus, e logo em seguida, ele recuperou a vista, as escamas, os enganos caíram, ele falou assim: agora eu sei quem sou, eu não sou quem eu pensava que fosse, eu vou aproveitar o conhecimento que eu recebi, mas agora eu sou de Cristo, e então eu vou selar isso através do batismo. Mas olha o que ele fazia antes de descobrir isso. Aí vamos voltar aqui no resumão de Atos 22, olha o que ele fazia. Irmãos, a gente faz tanta coisa antes de conhecer os propósitos de Deus na nossa vida, a gente quer tanta coisa, mesmo estando já na igreja, a gente dá valor a tanta coisa, a gente abraça tanta coisa, que às vezes nós não precisávamos abraçar, concentrar tempo, energia, preocupação, noite mal dormida, raiva, chateação, amores, situações. Atos 22:4 era o que ele fazia antes. Ele falou: eu persegui este caminho, eu persegui esses que eram do caminho, eu persegui aquele que era cristão, aquele que já tinha tido o encontro, eu persegui essas pessoas até a morte, prendendo e metendo pessoas em prisões, tanto homens como mulheres. Então ele entendeu isso, não é que antes da conversão, antes dele encontrar-se com Jesus, ele fazia coisas porque ele não se conhecia em Cristo, ele não tinha uma identidade em Cristo, ele apenas fazia o que ele achava que era. Mas independente do que Paulo fazia, o Senhor nosso Deus já tinha um plano para ele, independente daquilo que eu abraço, independente daquilo que eu acho que sou, independente daquilo que eu valorizo, independente daquilo que me traz alegria ou tristeza, independente daquilo que eu invisto tempo, energia, dinheiro, Deus já tem um plano, embora eu possa rejeitá-lo, mas a grande verdade, Deus já tem um plano para a sua vida, Deus já tem um plano para a minha vida. Atos 9, vamos voltar, porém o versículo de número 15, qual o plano que Deus tinha para ele? Olha o que o Senhor Jesus disse, a pessoa em que iria ter com Paulo em seguida,
Disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Disse o Senhor Jesus a um discípulo que ele encontrou com o coração disponível: vai, porque esse é para mim. Ele falou assim: Paulo é para mim, um varão, um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer, sofrer pelo meu nome. Ele falou assim: olha, Paulo, ele não me conhece, ele está fazendo tantas coisas, investindo em tantas coisas, está sendo quem ele acha que ele é, ou quem as pessoas disse para ele quem ele é. Cuidado com o que as pessoas estão dizendo que você é, ou você deva ser. Quais pessoas? Principalmente a das redes sociais, principalmente as da mídia, principalmente aqueles que se dizem os influenciadores desse tempo. E nós lá precisamos de influenciadores? Nós lá somos movidos por influenciadores? Nós quem? Nós os de Cristo? Cuidado. Jesus falou: olha, eu é que vou mostrar o que eu tenho para ele, eu é que vou mostrar o que ele, não tem problema, ele está fazendo o que ele quer fazer, o que o homem ensinou, o que a religião ensinou, mas eu tenho outros planos. Deus tem planos para você, Deus tem planos, mas esses planos serão revelados a partir do momento que você se encontra com Jesus e está com o coração aberto para viver os planos, porque de repente já houve uma revelação da parte de Deus, mas eu não quero agora, eu não vou viver agora eu ainda quero isso, quero aquilo, seguir a minha alma, a minha vontade, seguir o que os outros não cristãos fazem, eu vou seguir isso por enquanto, mas cuidado com isso. Infelizmente, né, o mal ele opera, e este mal ele causa dores, causa frustrações, perdas ao longo da nossa história, destruição de famílias, relacionamentos, e tudo isso impede que nos encontremos, sabe? Impede com que a pessoa encontre quem verdadeiramente ela é. Pessoas hoje são homens, ela olha no espelho, é lógico, ela é homem, mas pensa como mulher, porque alguém falou: você deveria ser mulher, você nasceu para ser mulher, você nasceu para ser do terceiro sexo. Nós sabemos que não existe. Então, sabe, o que acontece é isso. Eu tenho que ter cuidado com o que as pessoas falam que eu sou, eu tenho que ter cuidado com o que a mídia está vendendo para mim, porque vende o tempo todo. Você pega o celular, é uma loja, está vendendo e muita gente está comprando. Eu tenho que ter cuidado com algumas coisas que estão influenciando a identidade do verdadeiro cristão. Hoje a gente chega a conversar com pessoas, você não sabe se a pessoa é cristã ou não. Por quê? Porque está tudo muito misturado, não tem assim uma peculiaridade, está nos faltando identidade. Então é Jesus o que? Nos leva ao Pai, porque quando a gente encontra com Ele, as frustrações são curadas, as dores são saradas, aleluia. A gente passa a entender que algumas coisas aconteceram, prejudicou a caminhada, as carências, os vazios, mas Jesus vem para nos mostrar: olha, eu valorizo isso aqui, eu valorizo isso aqui, olha, eu quero que você para mim assim, eu quero que você anda nesse trilho, eu quero que você assim, eu valorizo isso. Aí a gente começa a aprender com a palavra de Deus, aprender com o Senhor Jesus, aprender com o Espírito Santo, o que verdadeiramente precisamos ter e precisamos ser, para que o plano dele se cumpra na nossa vida. Aí vem o plano dele, aí ele mostra, aí eu passo o que é entender a minha identidade, aí ninguém me segura. Sabe por que há muitas frustrações? Porque a gente coloca expectativa naquilo que não deveria colocar, do jeito que nós deveríamos colocar. Então vem a frustração, e quando vem a frustração é para nos mostrar que nós estamos equivocados, em que se a gente coloca a expectativa em Cristo e nos planos dele, não seremos jamais frustrados. Aí eu preciso entender, olha, eu preciso parecer com esse Cristo, já que eu sou cristão. Eu preciso fazer o que Cristo fez, já que eu sou cristão. Eu preciso me alegrar com o que Ele se alegrou e se alegra. Eu preciso me entristecer com aquilo que entristeceu Jesus também, já que Ele mora em meu coração, já que o Espírito dEle está em mim, e não ao contrário. Se a minha chamada é no campo profissional, então já sei, eu vou ser Cristo ali naquele lugar.
Se Deus me chamou para ser médico, eu vou ser Cristo ali como médico, enfermeiro como enfermeiro, bancário como bancário, vendedor, eu vou ser Cristo lá vendendo. Se Deus me chamou para ser professor, já entendi tudo, meu propósito está alinhado a isso, eu serei Cristo ali naquele lugar. Não vou querer aparecer, não quero que todos vejam. Sabe o que acontece com uma pessoa famosa? Esses dias a gente ouvindo bem, Rodolfo Abrantes, o testemunho dele, na minha juventude eu ouvia muito, me dá um prazer assim, algo tão gostoso, ouvir a voz dele, as melodias, agora que ele está em Cristo, e esse agora já tem assim muitos anos, mas assim que ele se converteu, ele retirou, ninguém ficou sabendo onde é que ele está. Quando a pessoa se converte, ela vem do mundo da fama, normalmente ela tem um tempo de retirada. Mas sabe o que acontece com os cristãos? Eles querem ser famosos, eles querem aparecer, a sua imagem tem que aparecer, a foto tem que estar em primeiro lugar. É ao contrário, porque normalmente a gente não aparece, pelo contrário, normalmente a gente fica quietinho, Deus é que me levanta, Deus é que me mostra, e quando Ele me mostra no dia certo, na hora certa, não dá para aparecer fora da hora, é Ele que cresce, é Ele que aparece. Eu quero que o versículo apareça ou que a minha foto apareça primeiro. É só responder essa pergunta. É só eu entender o que é ser cristão em 2020. É o mesmo que ser cristão há 2000 anos atrás. A luta é a mesma, o Senhor Jesus é o mesmo, os demônios são os mesmos. A destruição que Ele está fazendo, demônios fazendo, são as mesmas destruições, distorcendo identidades, roubando sonhos, roubando projetos, levando pessoas a tomar decisões erradas. Mas eu preciso voltar para o centro da palavra, eu preciso entender quem que eu sou no Senhor, eu preciso ter a resposta para a pergunta: qual é o seu nome? O que você valoriza? Quem é você? Se a minha chamada é no campo obra de Deus, então eu vou ser Cristo ali fazendo a obra de Deus no ministério. Se Deus tem para mim um ministério como o de Salomão, ser um rei riquíssimo, então eu vou ser feliz e vou administrar para a glória de Deus. Se ao contrário, se a minha riqueza não vai ser em dinheiro, vai ser em relacionamento, vai ser em chegar perto de Deus, então eu vou ser feliz ali. Para Jacó ter dado aquela resposta, falado: olha, meu nome é esse, afirmou ali quem que ele era, muita coisa já tinha andado, porque quando ele falou o seu nome para Deus, ele também assumiu os seus erros, ele também assumiu as suas carências, ele também assumiu os seus comportamentos. Verdadeiramente eu tenho me comportado desse jeito, verdadeiramente eu tenho pensado assim, eu não sou meu irmão Esaú, eu sou Jacó, o perdidão, aquele que armou, aquele que trapaceou, eu sou. Ele respondeu quem ele verdadeiramente era. Um passo para a mudança é reconhecer, um passo para encontrar, eu me reconhecer. Como é que eu estou agora? Eu viveria sem rede social? Eu viveria sem WhatsApp? Eu viveria sem Instagram? Eu viveria sem Facebook? Eu viveria sem telefone? Eu evangelizaria se não tivesse ninguém me pedindo para evangelizar? Eu tomaria a ceia se a maioria resolver não tomar? Eu iria dizimar se todo mundo falasse eu vou parar? Eu iria à igreja? Eu iria buscar a Deus se ninguém me mandar buscar? Quem que eu sou de verdade? Quando eu vejo uma foto de alguém que não é mais de Cristo, a pessoa é de Cristo, mas não vive em Cristo, está lá no mundão, a foto da pessoa parece que ela realmente se revelou agora. Eu estou com vontade de fazer o mesmo, mas não faço porque eu estou numa cultura evangélica, ou eu não faço porque eu me encontrei, eu sei quem eu sou, e eu sei o que Jesus valoriza, e eu sei o que Ele quer de mim, e o que Ele quer de mim é a presença dEle implantada dentro de mim, para quando eu abrir a boca, em nome de Jesus, aquela pessoa recebe uma direção e o nome dEle é glorificado. Eu tenho esse entendimento, eu estou pensando dessa forma, eu me encontrei em Cristo. Então Jacó, ele assumiu. Quando a gente volta lá em Gênesis 25, glória a Deus, Deus é bom, sabe? Por isso que participar da ceia é legal, te dá tudo isso que nós estamos falando aqui. Quando você realmente participa, você se sente ali
corpo, eu sou corpo de Cristo, eu sou membro desse corpo, eu entendi o meu chamado, entendi o que Deus quer, independente se tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com a idade. Gênesis 25, olha o versículo 24, é aqui os primeiros passos, de Esaú e Jacó, esses irmãos gêmeos. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, ventre de Rebeca, e saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Gente, Esaú era ruivo, que bênção, que ele era ruivo. Quem é que escolheu para ele ser ruivo? O Senhor, o Pai, o Criador, ele é que escolheu, ele era ruivo. E depois, saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou, e cresceram os meninos, e saiu, e Esaú foi varão perito na caça, foi a área, Deus escolheu para ele, ele era um caçador, perito, ele era o melhor caçador, especialista, perito quer dizer isso, especialista, seja um especialista naquilo que Deus mandou você fazer, e seja feliz nisso, em nome de Jesus. Ele era um varão do campo, mas Jacó era simples, habitando em tendas. Então vamos olhar isso com um olhar aqui de Jacó. Enquanto Esaú era decidido, logo se encontrou, Jacó parece que ele não se encontrava. Quando ele agarra o pé do irmão dele para sair do ventre, é como se ele pensasse assim: eu vou ser feliz apenas se eu for o primeiro, apenas se eu estiver no lugar do meu irmão, porque parece que quando a gente não encontra ainda a nossa identidade, a posição do outro é sempre melhor do que a nossa, nós nunca estamos felizes, nunca. Se você às vezes tem um tênis, você não está feliz com aquele tênis, por quê? Porque o tênis do outro é melhor. Se você tem um relógio, se você tem um celular, se você tem uma posição, se você serve, mas nunca está legal, por quê? Porque sempre o do outro, e aí a mídia vem para mostrar que é isso aí mesmo, que a gente tem que ter sempre o melhor, sempre viver a vida que o outro está vivendo. Aparece aqueles sorrisos falsos, muitas das vezes no meio midiático, nós não conhecemos as histórias, mas nos espelhamos nelas. Então nós temos que ter muito cuidado, porque Jacó aqui, ele tinha todas essas reações. Ele achou, não, se eu for o primeiro, verdadeiramente eu serei feliz apenas por isso. Então ele agarra o pé dele. Depois, enquanto Esaú foi perito em caçar, um homem do campo, já decidido, Jacó, ele habitava em tendas. Um dia estava numa tenda, no outro dia estava na outra. Inconstância. Quando a gente não encontra a nossa identidade, tem dia que nós estamos orando, fogo puro, pentecostal. No outro dia só Jesus. Num dia eu estou lendo a Bíblia, eu estou falando, eis-me aqui, vamos junto, eu quero fazer. No outro dia é só Jesus. O que é isso? É inconstância. Inconstância, num dia está de mais, num dia está de menos. Num dia está feliz, no outro dia está triste, por causa das mesmas coisas. Por quê? É uma inconstância. E quando é que vai virar esse jogo? Quando em Cristo eu encontrar a minha identidade, ou aceitar o plano de Deus para a minha vida. Às vezes não é falta de revelação da parte do Pai, às vezes é falta de um coração que aceita o plano. O plano de Deus para um é diferente do que o plano de Deus para outra pessoa. E eu preciso entender, e pelo Espírito Santo, eu preciso discernir, esse é o plano de Deus para mim. Já pensou uma dona de casa, uma mãe, que tem a sua identidade em Cristo, ela vai ser a melhor dona de casa, sabe por quê? Porque ela vai estar lá lavando, ela vai lá estar cozinhando, ela vai ser a mãe, ela vai ser a esposa, muito feliz. Por quê? Porque aquele era o plano. Já pensou a advogada, entendendo que ela tem uma das profissões que o Senhor Jesus também é, porque é advogado, ninguém segura. Por quê? Porque ela encontrou a sua identidade. Mas quando a gente não encontra, não há nada que nos faça se sentir, como a Bíblia nos chama, bem-aventurado, bem-aventurado, extremamente feliz. É assim, a Bíblia nos chama de amado, de amada, mas eu tenho que me encontrar
ou eu tenho que aceitar o plano de Deus para a nossa vida. E aí nós temos esses dois irmãos, né? E ali o Jacó tão inconstante. Talvez faltou o pai, Jacó, faltou Rebeca, chamar os dois, chamar Jacó, conversar, falar assim: ô Jacó, olha, você é meu filho amado, não é porque Esaú nasceu primeiro ali na ordem, ou ele vai ser o primogênito com toda a tradição que existia ali na questão dos primogênitos, não é por causa disso, é que eu não amo você, você também é filho de Deus, nós somos o povo de Israel, vem cá, eu quero ouvir você, ao invés de comparar, porque há um problema na comparação. Jacó é assim, não se encontra, Esaú é o perfeitão, né? Ele é perfeito. Então nós temos que ter muito cuidado, não é, com essas questões de comparações, de omissões, né, de não sentar, de não conversar, nós, né, pais, seja pais biológicos ou pais na fé, muito do que colhemos hoje são resultados de situações vividas no passado, muito do que colhemos, resultado de coisa que vimos, de coisa que ouvimos, de coisa que vivemos. Nós pastores pegamos casos já em andamento e às vezes ali pelos sintomas, o Espírito Santo nos leva a chegar nas raízes e nos leva a entregar para Jesus, para quê? Para que haja cura, haja conversão, haja mudança, haja encontro de identidade. Você lembra dos discípulos? Você lembra de Mateus? Você lembra de Pedro? Ao encontrarem com Jesus, Filipe e André, quando eles se encontraram com Jesus, eu não sou pescador mais de peixe, eu agora sou pescador de homem, olha, e eles ficaram felizes, porque agora eles fariam parte da grande comissão, encontraram a sua identidade. Que coisa bacana, nós pensarmos sobre isso. Será que eu já estou vivendo a identidade de Deus na minha vida? Então, quando há cura, há conversão, há mudança, há encontro, aí então Deus começa a nos mostrar, e quanto mais cedo isso é tratado, mais cedo a gente vive o que Ele tem para a nossa vida. Olha Colossenses 3,10, é uma verdade, precisa estar isso implantado, é no meu coração e no seu coração também. Colossenses 3, no versículo de número 10, abra sua Bíblia, eu também estou abrindo aqui, e nós vamos encontrar juntos para a glória de Deus. Então precisamos entender qual o plano de Deus para a nossa vida, o que Ele quer, o que eu sou em Deus, e quando a gente descobre, meu Deus, ninguém nos segura, só Ele. Colossenses 3, versículo de número 10, e vos revestistes, ou vos vestistes do novo, eu não estou em Cristo? Novo. Quais as novas atitudes? Aí ele fala, que se renova para o conhecimento, segundo, de acordo com a imagem daquele que o criou. Eu entendi Cristo, entendi a Bíblia, mas eu quero viver uma outra vida. Eu quero viver o que os famosos estão vivendo, eu quero agir como os não cristãos agem. Eu não estou falando cristão evangélico, não tá, gente, que fala lá que aceitou Jesus, está na internet, não estou falando desses. Eu estou falando, né, enfim, de todos aqueles que realmente não tem Cristo, porque nem sempre que a pessoa se diz evangélica, canta umas músicas, compõe alguma coisa, nem sempre é cristão ainda, nem sempre, ou está até num processo e a gente pega como se fosse um Deus para a nossa vida, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Como é que eu vou viver agora? Segundo a vontade de Deus, segundo a imagem, eu sou a imagem daquele que me criou. Eu tenho que ter muito cuidado, sabe? Quando eu altero o projeto, eu altero a imagem, eu estou murmurando e falando com Deus, eu não estou satisfeito, Senhor, com o nariz que o Senhor me deu, com a testa que o Senhor me deu, com a orelha que o Senhor me deu, com o cabelo que o Senhor me deu, com o coração que o Senhor me deu, com a família que o Senhor me deu, com a casa que eu nasci, eu não estou satisfeito, o Senhor não é perfeito, o Senhor não sabe fazer nada, porque o Senhor me fez de um outro jeito. Então, eu não quero o que o Senhor tem para mim. O Senhor me deu dom, mas eu não quero esses dons.
eu não quero viver a vida que o Senhor tem para mim. A gente começa a alterar o projeto, a alterar o plano. Sabe, quando a gente está em dúvida, quem aproveita dessa dúvida é Satanás. E ele começa a plantar, a soprar coisas na nossa vida. Você podia ter duas vidas, então? Na igreja você é de uma forma, na sua vida pessoal você é de outra forma, não tem problema não. Ou seja, tem todo um problema. O diabo passa a saber que nós não temos convicção de quem nós somos. Ele passa a saber que nós não estamos firmados naquilo que Deus colocou, que é Jesus, para nos firmar. Ele passa a saber que ele tem sim uma brecha, uma fatia do nosso coração, e isso é perigoso. Tanto é que nesse tempo onde a nossa cultura é cultuar no presencial, é um ver o outro, aquele que não tiver a sua identidade em Cristo, pode ser que ele não sobreviva à pandemia e não necessariamente vai pegar coronavírus. Se você tem um nome, procure nem usar apelido, use o seu nome, faça questão de ser chamado pelo seu nome. Se você tem uma foto, não use a foto de outra pessoa como se fosse sua, e sim a sua própria foto. Por quê? Porque você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Eu sou Rodrigo, logo eu não sou o pastor Cote. Eu gosto muito dele, tenho livros dele, aprendi e aprendo muito com ele, mas eu não sou o pastor Cote. Não dá para viver o que ele vive, pregar como ele prega, não. Eu não sou Luciano Subirá, eu gosto dele, dos livros dele, das palestras, ministrações, graças a Deus, mas eu não sou ele. O meu nome é Rodrigo. Na minha rede social eu me chamo Rodrigo. Pode ter uma fé em Cristo lá na rabeira, mas eu me chamo Rodrigo. Eu me posiciono de acordo com aquilo que Deus me chamou para ser. Por que eu vou ter mais de um perfil? Eu sou uma pessoa só. Não, para esse grupo de pessoas o meu nome é esse. Para esse grupo de pessoas o meu nome é esse aqui. Para esse grupo de pessoas eu vou mostrar essa parte da minha vida. Para esse grupo eu vou mostrar essa outra parte. Para esse grupo eu vou mostrar só isso aqui. Quem que eu sou? Quem você é? Nós somos um quando nós estamos em Cristo. Jacó passou por tudo isso. O resultado você sabe, Peniel, tem que chegar para mim, tem que chegar para você. Nós precisamos entender, a questão não é condenar, a questão é entender. Nós estamos entendendo as falhas, o que aconteceu no projeto de Jacó, que ali no Peniel de Deus, é que ele se achegou, ele entendeu, ele avaliou, e ele começou a fazer, porque Deus o dirigiu assim. Para ficar bem na foto, eu não preciso usar a foto do pastor Luiz Hermínio, eu vou usar a minha foto, porque eu sou criado à imagem e à semelhança do meu Deus. A partir de Jesus isso é possível. Eu sou feliz. Agora é claro que eu tenho que cuidar, cortar o cabelo. É lógico, eu posso usar uma roupa que não esteja rasgada, nem suja, eu posso ter um tênis melhor, mas isso não mexe na minha identidade. Eu preciso ser o mesmo quando eu estou no hospital, quando eu estou numa visita, quando eu estou em casa, quando eu estou numa casa mais simples, ou quando eu estou numa mansão, ou quando eu converso com empresários, ou quando eu converso com uma pessoa que talvez não tenha posses, mas que Jesus ama da mesma forma. Olha o que não ajudou o Jacó lá no início, mas que quando ele encontrou com Jesus, tudo foi transformado, irmãos. Essa é a boa notícia, sabe? Que quando a gente verdadeiramente encontra com Jesus e deixa com que os planos dele acontecem na nossa vida, acabou, não tem, a gente perde mesmo, a gente tem que perder, para que Cristo ganhe, para que Cristo reine, e assim outros cristãos são formados. Então Gênesis 25, olha o versículo de número 28, e amava Isaque a Esaú. Olha, o pai Isaque amava quem? Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas a Rebeca amava quem? Amava Jacó. Esse partidarismo dentro de casa não ajudou Jacó, pelo contrário, algo que como pais nós temos que ter muito cuidado, porque todo o excesso faz mal. Eles deveriam, Isaque e Rebeca, deveriam ter se unido na educação dos seus filhos, não tomando partido nem de um e nem de outro. Um é perfeito e o outro é o inferno.
eu gosto disso, não, e nem ter ficado só na qualidade. É claro que Esaú tinha pontos a serem melhorados, é claro que Jacó tinha pontos a serem melhorados, mas um dos pais não ajudou Jacó. O que formou Jacó? Formou um Jacó assim confuso, um Jacó cheio de Jacós, né? Porque ele se moldava às necessidades, mas isso terminou quando ele encontra com Deus, quando ele tem aquela luta, e naquela luta Deus o toca, ele deixa Deus tocar, doeu, mas ele entendeu, vai valer a pena, me abençoa, me transforma, eu cansei de ser assim, eu quero ser outro, e aí tudo passou a mudar na vida dele. Paulo, ele falou, olha, o que era luxo para mim? Era luxo, hoje para mim é lixo, não tem valor, não vale nada. Salomão falou, é vaidade, lê Eclesiastes. Então eu tenho que ter cuidado, sabe por quê? Se as coisas não são tratadas nas fases certas, essas situações, essas carências, essa falta de direcionamento, depois isso faz muita falta em outras fases. Quando a gente é pai, é mãe, é esposo, é esposa, quando a gente assume lugares profissionais, inclusive, lugares na obra de Deus, eu já tenho que ter algumas coisas resolvidas, porque do contrário vai dar tudo errado. Jacó não estava satisfeito só com o amor da mãe, ele achava que ele tinha que ser o primeiro a todo custo para alcançar o amor do pai, o lugar no pai. Ele achava que tinha que ser o primeiro para que os vazios dele fossem preenchidos. Ele queria a todo custo ser o primeiro, ou seja, ele queria ser Esaú. Sabe qual é o nosso problema quando a gente não tem uma identidade em Cristo? Quando nós queremos ser o outro. Eu quero o lugar do outro, eu só não quero orar como o outro ora, eu não quero dedicar como o outro dedica, mas eu quero o lugar do outro. A gente vê pessoas famosas, a gente acha que é bacana. Olha, o cara que é famoso em Cristo, ele sabe da luta que ele passa, talvez ele não te conta, mas ele sabe da luta, porque se ele estiver em Deus, ele vai ter muita luta. Quanto mais você aparece, mais estando em Cristo, você vai ter guerra enorme também para ser traçada, porque o inferno não fica feliz. Agora, para tantos outros é apenas uma fama, sabe, às vezes a pessoa, a gente já viveu situação, aonde parece que o que a gente tem é tão pouco, mas aquele que não tem a identidade dele formada, ele quer esse pouco que a gente tem, porque na cabeça dele, ele só vai ser feliz se ele tiver o que o outro tem. Não, eu vou ser feliz quando eu me achar em Cristo, eu vou ser feliz quando eu estiver feliz com o que Deus me resolveu dar de presente. Aí sim eu vou ser um esposo, eu vou ser uma esposa, eu vou ser um profissional, aí sim eu vou atuar, se é na África, se é no bairro Santana, se é numa profissão, se não é na profissão, é no ministério, eu serei feliz. Mesmo assim, teremos dias complicados, desafiadores, mesmo assim tem prova, mesmo assim tem desalegria, tem tudo isso, mas o que não tem? É perca da identidade, distorção da identidade, não é? Então nós temos que entender, em Gênesis 25, no versículo 29 em diante, você vai ver Jacó, ele aproveitando de uma situação de Esaú estava com fome, e ele então tinha preparado um banquete delicioso, ele vai lá e faz uma proposta para Esaú: Esaú, você está com fome, você está quase morrendo de fome, eu tenho comida, mas como seu irmão, eu deveria te dar essa comida, mas eu não vou te dar, eu vou vender, e eu quero que você abra mão da sua posição, eu quero o seu lugar, e já que você não me deu, eu vou comprar o seu lugar. Às vezes a gente acha que a gente vai comprar os lugares, não vamos comprar. Aquilo que você acha que você está comprando não é de Deus para a sua vida. Não vá comprar lugares, Deus é que move, Deus é que levanta. Se Deus tiver que levantar alguém a nível internacional, Ele vai levantar, você não precisa fazer nada, só o que Deus mandar você fazer, mas do contrário é ser Jacó ainda. Então ele comprou o lugar do seu irmão, porque ele achou que ele deveria ser o primeiro, e sendo o primeiro, ele alcançaria o amor do pai dele, ele teria, mas na verdade não era isso. Ele veio entender isso no encontro, no Peniel, aquele dia que ele abriu o coração, ele lutou com Deus e não contra Deus. Para quem ainda não se encontrou, sempre a posição da outra pessoa é que vale.
Nós não precisamos. Você não precisa ter o celular mais top, o carro mais novo. Você não precisa fazer parte dos hall dos famosos para se encontrar. Mas sim ter um coração aberto para receber Jesus, o precioso, o maravilhoso, e deixá-lo mostrar para você qual é o seu plano, qual é o plano dele para a sua vida, deixá-lo implantar os dons dele em você, a unção dele em você, a direção dele em você, e assim Deus vai trabalhando dia após dia. A internet, a mídia, as redes sociais, tudo muito bacana, eu gosto demais, coisa boa, mas pode ser destrutivo. Tudo agora virou uma questão de aparência, tudo. Quer uma dica? Não construa a sua vida com base no que você vê na internet, isso mesmo, não construa a sua vida com base no que você vê. Você só vê a foto, você não vê a madrugada, você não vê de tarde, você não vê de noite, você só vê a foto, então não construa. Você pode achar legal, não legal, curtir, não curtir, compartilhar, não compartilhar, mas não construa a sua vida, não gaste horas olhando para a vida dos outros, querendo estar na posição que os outros estão. Procure saber de Deus qual é a sua posição, procure saber de Deus qual é o seu lugar, procure saber de Deus qual é o plano. Aquiete o seu coração e deixe Deus mostrar para você qual é o plano dele, porque não tem como escapar. Paulo bem que tentou, mas não teve como ele escapar. Paulo, ele apareceu, o ministério dele, verdade, mas acontece que ele você sabe como é que ele morreu, inclusive. Escreveu várias cartas, o homem mais conhecido desse mundo, talvez igual a Davi, se pareça com Davi depois de Jesus Cristo. Mas você sabe o tanto de luta que ele teve. As pessoas falavam para mim, você vai ser um pastor. Eu pensava, só se for da vontade de Deus. Eu não quero a responsabilidade por mim mesmo. Eu não quero assumir uma coisa por mim mesmo, porque vai ser luta, mas se for de Deus, na hora certa, Deus vai me chamar, vai testificar no meu coração, e eu vou. Porque quando a gente compra uma posição, quando a gente vai para um determinado lugar que não é de Deus, não está na hora, aí é precipitação é pecado. Sabe, às vezes na mídia, seja num filme, seja numa série, seja no perfil de alguém, nem sempre os sorrisos, as roupas super legais são sinônimo de felicidade. Nem sempre uma vida regalada, livre, significa que a pessoa tem a verdadeira liberdade. Nem sempre. Então, não construa a sua vida com base no que você vê. Não influencie as pessoas a viver coisas que talvez você também não está vivendo. Qual é o seu nome? Quem é você? Responda para o Senhor. Fala, Senhor, eu tenho essas carências, eu tenho isso aqui de bacana, eu tenho isso aqui de dúvida. Senhor, me ajuda a me encontrar. Senhor, firma os meus passos. Senhor, que os meus planos sejam cancelados, para que os planos do Senhor possam se cumprir na minha vida. E Deus vai fazer. Talvez como Paulo, Deus vai plantar alguém do seu lado para poder te ajudar no início da caminhada, como Paulo sempre teve pessoas ao lado dele. Quando Jacó reconheceu como ele estava, Deus revelou o seu plano. Eu não preciso procurar plano, Deus ele revela. Deus revelou para Mateus, para Pedro, para João, para o próprio Paulo, revelou para Abraão. Abraão não precisou aparecer, pelo contrário. Sabe, irmãos, a gente quer chegar um dia, ter os cultos aqui em vídeo, a transmissão, aleluia, está aí uma ferramenta, não tem como, temos que usar para a glória de Deus. Mas na verdade a fé não vem por ver, a fé vem por ouvir. Você não precisa saber qual é a cor da minha camisa, você não precisa saber como é que está meu cabelo, você não precisa saber como é que eu estou aqui. Você só precisa ouvir a palavra, você só precisa ouvir. Nós estamos num tempo, numa geração que quer ver as coisas acontecer.
Mas na verdade a fé é o contrário, sabe? O agir invisível do Senhor, como está em Eclesiastes. Eu não estou na UTI, eu não estou com os médicos, eu não sei o que os médicos estão aplicando, sobrevivo apenas de algumas frases, uma vez por dia, para saber como meu pai está, mas isso é suficiente, porque eu creio que o Senhor está lá operando. Eu não preciso ver para saber que o nosso Deus é o Deus que opera. É o Deus que opera. Agora, se eu tenho uma informação, eu não vou negar essa informação que eu tenho. Todo dia eu recebo, mas a minha fé não está naquilo que eu estou vendo. Não está no que a gente vê, é ouvir. Então, se você consegue ouvir a palavra, se você consegue colocar para dentro, se você consegue reconhecer, então vamos para Gênesis 25, o versículo de número 27. Aleluia! Quem é você? Fala, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Sabe o que significa? É fazer o que Cristo fazia, é sentir o que Ele sentia. Tem dias, sabe, que a gente chora, tem tristeza que a gente sente, que parece, eu não quero sentir, Senhor, essas tristezas, mas aí eu começo a pensar, o Senhor talvez sentiria também nessas áreas. Tem dia que a gente está angustiado, aí a gente fala, meu Deus, eu não queria estar assim, mas eu acho que o Senhor também está angustiado nessa causa. Sabe, você começa a sentir o que Ele sentia, você começa a valorizar o que Ele valoriza, a valorizar o que Ele valoriza. Tanta coisa que a gente não precisa, e a gente acha que a gente precisa. Tem coisas que até podemos ter, mas não é que a gente precisa. Se é que você entende, não é? Pega aí pelo Espírito em nome de Jesus. Gênesis 25, o versículo é o 27, e cresceram os meninos. Cresceu sem base, cresceu sem uma instrução, cresceu sem diálogo, cresceu sem conversa. Era o povo de Deus, mas cresceu os meninos. Ah, meu Deus santo, né? 25, 27, e ali esses meninos cresceram para a glória de Deus, o nosso Pai. Aí quando você vai, eles cresceram, você tem que ler esses capítulos depois, aí você vai caminhando, e aí você vai lá para Gênesis 32, você vai lá no versículo 27, e aí você vai ler aquela pergunta no dia do encontro. Muita coisa tinha andado aqui com Jacó, com Esaú, muita coisa tinha que acontecer. Depois você lê o capítulo 33, fecha a história aí, glória a Deus. Vem a pergunta, Deus confronta ali Jacó para mudar a sua história. Você foi confrontado, olha, dê glória a Deus que você está sendo confrontado, se é que está sendo, porque Deus, quando nos confronta, Ele quer mudar a nossa história, é porque o que Ele tem é melhor, o que Ele tem, meu Deus, é celestial para a nossa vida. No versículo de número 28, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Deus falou assim, olha, enquanto as pessoas construírem em você a identidade de Jacó, enquanto você mesmo buscou para você mesmo ser Jacó, enquanto você andou pelos sentimentos, enquanto você andou pelo que você via, enquanto você andou querendo o lugar do seu irmão, enquanto você andou pelos seus próprios planos, eu já tinha para você um outro lugar. Para mim você sempre foi o príncipe de Israel. É você que estava vivendo como Jacó. Mas nesse dia, no encontro com Deus, ah meu Deus, ele pôde compreender que ser príncipe de Israel era o que o Senhor tinha para a vida dele. Paulo, ele teve esse entendimento no encontro com Jesus. Mateus teve esse entendimento, Pedro teve esse entendimento. E por que comigo e com você vai ser diferente? Eles sofreram por causa do nome de Jesus, e por que comigo e com você vai ser diferente? O cristianismo é um só, ele não mudou por causa dos anos, por causa dos tempos, não mudou. Sempre foi um grande desafio ser de Cristo, sempre foi. Olha o versículo 31, depois dessa decisão, depois do encontro, e saiu-lhe o sol, sabe, a cortina se abriu, glória a Deus. Tem muita gente querendo um lugar ao sol, sem Cristo, sem cruz, sem identidade alinhada, mas não tem como. Saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Ficou uma marca. Sabe, a marca de Cristo na nossa vida nunca é expressa por fora,
é expressa por dentro, em nosso coração. Você tem aquele momento, você tem aquela marca lá dentro, como Cristo tocou em você naquele dia, e a partir daquele dia você se encontrou e está sendo transformado por Ele até esse instante, e vai continuar para a glória de Deus, o nosso Pai. Eu quero orar com você agora, eu quero orar por nós, quero orar por você que está ouvindo agora, quero orar. Então feche os seus olhos, nós vamos orar para que o Espírito te mostre, para que o Espírito de Deus te mostre quem é você, e quando Ele mostrar, você vai falar: eu sei, esse sou eu, e eu quero, Senhor, viver os teus planos, eu quero viver, Senhor, de acordo com a tua vontade. Eu quero, Senhor, que o Senhor cresça sem que eu apareça. Eu quero, Deus, que o teu nome cresça. Eu quero, Deus, viver os teus propósitos. Eu quero, Senhor, não quero mais frustrações, não quero mais andar na vaidade, não quero andar na carne, quero andar no Espírito. Eu quero os teus planos. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelas direções, agradecemos pela palavra, agradecemos pelo Espírito Santo que em nós habita, porque o Espírito Santo nos guia à verdade. Às vezes nós construímos mentiras sobre a nossa vida, pessoas construíram mentiras sobre a nossa vida, a mídia, a rede social vendeu mentira para a nossa vida, mas nesta hora, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para mostrar como eu estou, quando cada um que está me ouvindo está. O Senhor tem liberdade para tirar as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos. O Senhor tem liberdade para gemer dentro de nós, se é que o Senhor está dentro, para nos mostrar qual é a nossa identidade. Vai gerando em nós essa realidade. O Senhor mostrou para Jacó, ele não abriu mão, ele falou: eu custe o que custar, mas eu cansei de viver eu mesmo, cansei de viver o que os outros falaram, cansei de viver o que eu achava, eu cansei de viver querendo ser outras pessoas, o ministério de outras pessoas, os dons de outras pessoas, a profissão de outras pessoas, o lugar de outras pessoas. Eu quero ser outra pessoa. E naquela luta, Deus, o Senhor visitou Jacó, o Senhor feriu aquela coxa, o Senhor, Deus, o transformou, e ele pôde ver quem que ele era. Ele não era Jacó, ele era príncipe de Israel. Eu também, Pai, nós também queremos, em nome de Jesus, saber o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Queremos alinhar a nossa identidade, as nossas ações, nós queremos alinhar. Visita, Senhor, esse que também quer, visita esse que está falando: Senhor, eu quero viver, eu sou apenas um só, eu tenho apenas um perfil, eu tenho apenas uma história, a minha vida não é oculta a ninguém, eu não escondo nada, porque a minha janela está aberta, porque eu sou de Cristo, porque há um testemunho para dar. Pai Santo, faz essa obra, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor mostre, revele, pode ser agora, pode ser no sonho, pode ser na palavra, pode ser nos discipulados, pode ser numa visita, pode ser em algo que está vendo. Meu Pai, o Senhor é Deus para mostrar, a nossa dependência está no Senhor nosso Deus. Eu oro, Pai, para que haja reconhecimento. Jacó reconheceu, para que nós possamos reconhecer como nós estamos, se as nossas atitudes demonstram qual é a minha identidade, e se essas atitudes, se essa identidade está no Senhor ou não. Meu Deus, que haja reconhecimento, que haja, Senhor Jesus, obediência à tua direção e à tua palavra. Já mostrou para pessoas que estão ouvindo aqui qual é o plano, qual é o projeto, mas elas não querem aceitar, elas querem viver outras coisas. Meu Pai, se há algum coração assim, Pai, converta esse coração. Se há algum coração assim, Pai, traga, ó Deus, direciona, mostra, meu Deus, convence. Espírito Santo, guie a verdade em nome de Jesus. Meu Pai, toda resistência, meu Deus, vai quebrando agora, quebra a resistência da mudança, quebra a resistência de enxergar e se contentar com o que o Senhor tem. Maria, ela foi bem-aventurada, porque ela aceitou o plano, as pessoas que colocam ela no lugar errado, mas não, ela entendeu, ela não veio para salvar ninguém, ela não veio para ser Cristo, ela não veio para ir para a cruz, ela veio para transportar o Filho do Deus vivo. Ela entendeu o projeto dela. Hoje nós não oramos em nome dela, mas ela nunca quis isso, ela quis apenas cumprir o plano que Deus tinha para a sua vida. Maria entendeu a sua identidade, José entendeu a sua identidade, o seu papel. Meu Deus, que em nome de Jesus,
toda resistência caia por terra agora, toda escama, todo encantamento vai caindo por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai santo é o teu nome, que venha o novo, meu Deus, que haja cura dos vazios, cura das carências, cura das frustrações, ó Deus, das situações vividas, haja cura, Senhor. Cura, Pai, cura as memórias feridas. Meu Deus santo, eu ministro cura sobre esse que me ouve. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe quem está ouvindo. Eu tenho apenas uma leve noção. O Senhor sabe quem está ouvindo agora. Vai, santo nome, vai, Pai, em nome de Jesus. Vai curando, Pai, toda memória ferida, toda vontade de fugir agora, toda vontade de fugir, de desistir, cai por terra em nome de Jesus Cristo. Vai caindo por terra as mentiras, vai caindo por terra tudo que foi plantado e não foi plantado por Deus. Toda ação do inferno sobre essa vida caia por terra agora, ó Deus, e que viva o melhor do Senhor, que viva a tua vontade, que viva os teus planos. O Senhor te chama de bem-aventurado e bem-aventurada, o Senhor te chama de extremamente feliz. Pegue a minha direção, diz o Senhor, e viva essa bem-aventurança para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Jesus é bom, santo é o nome do Senhor. Pai, muito obrigado. O Senhor é Deus, é todo poderoso, toma o controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.